Hello, people! Vamos começar a nossa primeira aula? Are you ready? Let's go! Bem, você já conhece os pronomes pessoais em inglês, não é? Mas você sabe pronunciar esses nomes, esses pronomes direitinho? Tem certeza? Vamos ver. Eles têm aqui sons. Nós normalmente aprendemos assim: I, you, he, she, it, we, you, they. O problema é que eu sei, eu, você, ele, ela. Quando é neutro, quando eu não sei o sexo, ou para coisas que não têm sexo, nós, vocês e eles. Qual é o problema? O problema é que nós usamos o nosso I para he, she, it, we. E sabe o que? O nosso I não existe em inglês. Tem dois sons em inglês que são bem parecidos com o nosso, mas nenhum deles é o nosso. Vamos ver. É para isso que nós vamos usar a fonética. Olha, é esse I que nós vamos usar e esse I aqui, esses sons. Aqui na tabela de fonética, eles ficam meio perdidinhos, portanto, vamos baixar a tabela de fonética daqui e vamos pôr os nossos amiguinhos bem expostos. Esse is a long vowel. And this one is a short vowel. A vogal glissada ou longa e a vogal curta. O nosso I é um I intermediário, o que torna as coisas um pouco mais difícil. Eu sei que é um pouco complicado, mas eles são Is diferentes. São Is diferentes, mas eles são muito importantes em inglês. Vamos ver. Esse aqui, he, she, we, é essa pronúncia aqui. I. O I longo, glissado. I. Já o I é o I curto, pequenininho. It. Que tal essa? Mas veja bem, se eu pronunciar o it do meu jeito, eu fico no entremeio aqui. Mas se é mais fácil puxar para cá, it, a pessoa vai entender aqui. E olha só a diferença. Vamos lá. Eu vou pronunciar igual essas duas palavras. Elas têm diferença? Muita. Esse é um pronome it. It. Escuta. It. 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 É bem sutil, mas se você treinar o seu ouvido, você vai perceber. Como é que a gente produz esses sons? O I glissado é parecido com a palavra em português, a palavra viva, mas dê mais vida nesse vi. Viva, viva. Então você vai dizer he. Abra um pouquinho mais a sua boca, aperta um pouquinho, apertar os lábios, não, eu acho que você abre um pouquinho, peraí. Se você souber onde a sua língua vai ficar mais fácil. Vamos apagar aqui.
Esse trapézio, ele representa o desenho interno da nossa boca. Você sabia disso? Ah, então você está sabendo uma coisa nova? Parabéns! Ele foi criado para ajudar a gente a saber onde pôr a língua dentro da boca para produzir os sons. É claro que a posição dos lábios eu vou ter que te mostrar com os meus lábios lindos. Mas a tua língua e a minha estaria representada nesse cartazinho aqui, ó. Ela estaria grudadinha aqui. Aqui seria a parte de trás da nossa garganta. Aqui, o céu da boca. Aqui, o palato. Aqui na frente, os dentes. Ok? Aqui é a abertura. Aqui, em cima, seria o quanto a boca está fechada. Assim. E assim. A abertura da boca. Assim. Ok? Então, para eu falar certinho, he, she, we, eu vou usar como exemplo o i da palavra viva. Viva, viva. Ele é um i um pouquinho mais longo, mesmo em português, por causa da posição que ele fica na palavra. Mas se eu exagerar um pouquinho mais, ele vai sair o som do he, do she e do we. Como é que eu vou produzir esse som? A minha língua vai sair daqui e vai encostar aqui. E a minha boca vai ficar fechada. Os lábios vão se abrir aqui. Ok? Então vai ficar assim. He, she, we, eat. Esse eat não é esse aqui não. É o eat do verbo to eat. Percebeu a diferença? Aqui, eat. Aqui, eat. Agora, então, como é que eu produzo esse som? Esse som é o som curto deste it. Se eu fosse escolher uma palavra em inglês, aliás, em português, para ajudar você a pegar esse izinho curto, eu usaria a palavra mil. Mil. 1000. Mil. Sabe por quê? Porque a posição do i nessa palavra, entre o M e o L, obriga que a tua língua coloque lá bem naquele lugarzinho que a gente precisa ter o i para pronunciar esse izinho aqui, esse som. Fala comigo. Meu. Percebeu onde foi parar a tua língua? Meu. Ele vai ficar aqui, ó. Bem nesse pedaço aqui, ó. No centro da tua boca. E os teus lábios, eles não vão abrir aqui. A boca vai ficar mais ou menos na mesma posição, um pouquinho talvez mais aberta. Os lábios talvez um pouco mais arredondados, mas mesmo que você sorria, como a língua vai estar lá. Meu. Agora veja a diferença. I. Tem diferença? Tem. Vamos treinar algumas palavras? Vamos ver aqui. Eu selecionei algumas palavras, se eu achar por aqui. Assim, aqui. Algumas palavras que, se você não pronunciar esses i certinhos, esses sons de i certinho, vai dar tudo errado. Por exemplo, eu coloquei aqui eat, e aqui nós temos it, ok? Acento.
Sit. Sit. Sentar. Pass. Feed. Servir. Fit. Eu sei que parece difícil, mas eu tenho certeza que com um pouco de treino você vai chegar lá. E mais importante, você tem que aprender aqui, nessa base. Sabe por quê? Porque senão, depois quando você chegar, é meio confuso. Porque se você aprender errado a pronúncia aqui, nessa fase, você vai ter que desaprender o errado para aprender o certo. E o que é pior, o teu ouvido vai estar acostumado a pôr o i português em todas as palavras que tem o som i em inglês, que ele não vai mais diferenciar isso. Então, se você de cara começar a colocar a atenção no seu ouvido, não deixar o português atrapalhar, você caminha mais longe. O teu inglês vai produzir mais. Aceita o desafio? Vamos lá? Mais uma pegadinha aqui. Vamos lá? Eat. Eat. Sit. Sit. Feed. Fit. Voltando pra cá. Você achou que eu ia fugir daqui, né? Não. Você vai voltar aqui comigo. Eu, você, ele, ela, nós, vocês, eles. Isso aqui, quando for sujeito. Não existe frase em inglês sem sujeito. Se não tiver I, you, he, she, we, you ou they, você vai ter que pôr o it. É por isso que em frases como chove muito, você vai ter que escrever. Com licença, isso aqui nós não vamos precisar mais por hoje. Talvez esses símbolos aqui a gente passe ocasionalmente, mas aí já no phonetic board. Porque nós vamos aprender a pronunciar os outros símbolos, né? Afinal de contas, são 9 vogais simples. Não, 9 são 18 vogais simples que nós temos que trabalhar em cima. Mas iremos, uma a uma, step by step, ok? Eu me perdi, gente. Olha só o que faz a idade. Eu não sei do que eu estava falando. Eu estava falando do it. Eu ia falar da frase está chovendo muito, que é uma verdade ultimamente aqui nessa região. Gente, eu estou achando que eu vou virar sapo. Sem piadinha. Não. Essa frase já está manjada. Vamos trocar. Chove muito. O verbo chover é to rain. Se eu tirar o to, eu conjugo, portanto, rain. Muito. Eu não vou pedir, não tenho como medir nem como pesar. Rain a lot. Não formou nada aqui, porque eu não tenho sujeito. É para isso que serve o pronome it. Nessas situações, quando você não tem o sujeito em português, você vai usar o it em inglês.
E quando você for traduzir uma frase do inglês para o português e a frase começa com it, você esquece o it e começa a tradução da frente dele, ok? Chove muito. Uma outra forma de você usar o pronome it é para completar a frase. Mas aí você não vai usar o it aqui do sujeito. Presta atenção. I, you, he, she, it, we, you, they. Significa eu, você, ele, ela, nós, vocês, eles. Quando são sujeito de frase. E me, you, him, her, it, us, you, them. Significa eu, você, ele, ela, nós, vocês, eles. Quando estão depois do verbo. É simples assim, porque não existe o tal do pronome oblíquo em inglês. Portanto, aquela história lá do me, mim, comigo, se, si, consigo, te, ti, não existe. Não existe pronome oblíquo em inglês. O inglês é uma língua muito simples, muito clara. Então, me, eu, you, você, him, ele, her, ela, it, ou ele ou ela para coisas assexuadas, us, nós, you, vocês, them, eles. A única diferença é que isso aqui vem depois de um verbo. Pegou, pessoa? Piece of cake. Piece of cake. O que dá uma entortada na coisa é o fato de o you e o it serem o mesmo pronome tanto no sujeito quanto no predicado. Mas literalmente em inglês, se eu for dizer eu me amo, você vai dizer eu amo eu. Ou se você quiser dizer eu amo ela, você vai dizer eu amo ela mesmo. Tá? Então vai ficar assim: I love her. We like you. They. Vou ficar só no love like para não criar problema, tá? They love him. Ok? Então, o que vai fazer a diferença é se ele é um pronome, um subject pronoun, um pronome que vai na parte do sujeito, ou um object pronoun, vai fazer parte do predicado. Por isso que quando perguntam para você, do you like hamburger? Você vai ter que responder, oh yeah, I love it. Não é esse it que tá aqui, é o it que tá aqui, entendeu? I, o verbo, e o it. Se perguntasse pra você, do you like bananas, plural, seria a tua resposta I love them. Ok? Porque você pegaria o them daqui.
Então, I, me significam eu. You, você. He, him. Ele. She, her. Ela. It, tanto faz ele ou ela, porque se refere a coisas assexuadas. Ou com sexo indefinido, ou complemento de pensamento, seja como sujeito, seja como parte de predicado. We e us, nós. You, tanto pode ser no singular quanto no plural, no caso aqui vocês. They e them, eles ou elas. Eles têm o mesmo significado. Diferença, a coluna em azul é a coluna do sujeito. A coluna em preto vem depois do verbo. Mas é claro que se o sujeito for falar de si mesmo, você vai usar os pronomes reflexivos. I love myself. You love yourself. He loves himself. She loves herself. Itself, ourselves, yourself, themselves, and so go on. Ok? Detalhe. Você percebeu quão mais fácil ficou? Eu, pelo menos, gostei muito mais assim. Eu espero que tenha ficado mais fácil para você também. A pronúncia, não esqueça, he, she, we, it. It. Ok? Para não confundir com it. Pega essa. E para conjugar os verbos, como é que nós fazemos? Vamos lá? É claro que você já sabe isso. Mas o inglês aqui é step by step. Portanto, você vai pegar qualquer verbo. Para o verbo ser conjugado em inglês, basta que eu tire a partícula to junto dele. Nós usamos até agora os verbos to love. Ai, eu amo a minha letra, mesmo que ela seja assim. A gente tem que gostar daquilo que tem, né? Mas se você me der um caderno de caligrafia, eu vou me ofender muito. To like. To want. Que outro verbo que a gente pode... Anyways, that's all for now. Tudo que eu tenho que fazer para conjugar um verbo é pegar o verbo daqui, tirar fora a partícula to e jogar o verbo aqui, na frente desses pronomes do sujeito. E quando chegar no he, no she e no it, simplesmente acrescentar um S. Mas você vai acrescentar o S só para o he, o she e o it. De resto, todos eles você só vai jogar ali o verbo sem o to. Qual é a função do to? O to, na verdade, tem duas funções. A primeira é significar para. This present is to you. Okay? This pencil is to you. Ok? Então, significando para. E a outra função é a nossa terminação are, er, ir, a terminação dos nossos verbos. Então, toda vez que eu acrescentar o to antes do love, like, want, eu estou colocando o are, er, ir, amar,
gostar, querer, ir, ok? Eu estou pondo essa terminação. Se eu tirar a terminação, pronto, o verbo está conjugado. Simples assim, ok? Tem mais, tem mais, tem mais. Nós vamos, claro, fazer isso muito devagarzinho. Mas existem algumas coisas um pouquinho mais complicadas, mas aí vai depender de verbos. Mais pra frente a gente vai fazer isso devagar. Mas só para dar um blimp, assim, para você. Existem verbos que quando chega no he, she, it, olha só, he, she, it, eu tenho que fazer algumas mudanças. Por exemplo, quando o verbo termina em Y, se ele antes do Y tiver uma vogal, eu só acrescento S. Mas se antes do Y ele tiver uma consoante, como é o caso de study, eu troco o Y por um I e depois acrescento ES. Eu acrescento ES toda vez que o verbo terminar também em O, CH, X, SS e SH. Mas isso é uma história que a gente vai ver aos poucos, ok? Porque agora, agora é o nosso momento shadowing. Nós já tivemos o nosso moment grammar, nosso moment pronunciation. E agora, nós vamos ter o nosso moment shadowing. Vamos lá? Eu escolhi para hoje um diálogo que é curtinho, mas que é um diálogo muito comum. E como o shadowing, você tem que trabalhar em chunks. Olha, a gente vai usar isso que a gente aprendeu aqui muitas vezes. Então essa página aqui, vocês podem ter certeza que nós vamos consultar muitas vezes, tá? Mas, como o shadowing são frases inteiras, não significa que a gente está pulando para uma outra coisa. Significa apenas que eu estou dando isso aqui para vocês trabalharem em casa, criarem o seu inglês. Vocês podem usar o verbo que vocês quiserem, vocês podem, as palavras que vocês aprenderem. Por exemplo, nós vimos ali, passei ali o verbo to want, que é o verbo querer. Você pode colocar, she wants to eat rice and beans. Entenderam? Você criou uma frase enorme. Ela quer comer feijão e arroz. Lembra que a nossa proposta é fazer com que você tenha uma certa autonomia no teu aprendizado. Você quer isso, não quer? Porque, sinceramente, meu amigo, ninguém vai te ensinar. É você que tem que querer aprender. E tem aquela história também, né? Que nada mais te atrapalha de aprender do que aquilo que você já sabe. Então, dá um lugarzinho assim para entrar umas coisas novas na tua cabeça e vamos em frente. Isso que você aprendeu hoje aqui vai te ajudar muito, se você permitir. Tá bom? Então vamos para o nosso shadowing. Nossa proposta são diálogos simples que você vai decorar. Porque, claro, né, amiguinha, você vai usar um livro quando você estiver conversando com alguém. Já pensou? Ó, essa frase... Não, você tem que ter essas frases para você... Frases curtas, frases simples, mas que dê para você usar em situações diversas. Certo? E nós vamos passar algumas aqui. Nós vamos colocar aqui o azul e o verde.
Vamos imaginar que são duas pessoas que se conhecem do tempo de faculdade, mas que já faz assim uns 2 anos que não se veem, tá bom? E se encontram na rua. Uma vê a outra e grita: Hello! É uma forma muito comum de eles dizerem olá. Tudo bem? Good morning, good afternoon, good evening, hi, hello, hey. Tudo isso é forma de se cumprimentar. Mas no nosso diálogo aqui ele vai usar hello, ok? Aí, na escola você aprendeu how are you? E a pessoa ia dizer I'm fine, thanks. How about you? Mais comum é a gente ouvir how are you doing? Então vamos usar isso. How are you aqui você vai linkar, vai ficar o how, vai ficar só o R e vai pular aqui. Então vai ficar assim, how are you doing? How are you doing? E pessoas assim de regiões que têm um sotaque mais parecido com o britânico, e são várias regiões, diversos locais, o R ele puxa para um som de A. Então vai ficar alguma coisa assim tipo how you doing? How you doing? Ok? Você vai escolher se você quer fazer how you doing ou how you doing. It depends on you. It's your choice, ok? How you doing? E a pessoa vai dizer, vamos colocar aqui diferente, hey! Que é uma forma bem comum deles dizerem oi. Mais comum até do que dizerem hi, ok? Hey! How are you doing? Eles vão responder I'm good. Pode ser I'm well. Tem um monte de outros, mas no nosso diálogo aqui eu escolhi I'm good. E aí a continuação do diálogo seria you and you, ou então yourself. Nós vamos usar aqui yourself. Hey, I'm good, yourself? O outro vai responder I'm okay. I'm okay. Não tenho nada para reclamar. I'm okay. Como, lembrem-se, faz tempo que eles não se veem. Aí ele vai dizer It's nice to see. Não gostei. It's nice to see you again. It's. Vou parar aqui, não vou pronunciar o E. It's nice to see. To see you. To see. O see aqui e o I do you vai ficar um só. It's nice to see you. To see you again. It's nice to see you again. It's nice to see you again. E o outro provavelmente vai responder yeah. É uma forma de dizer sim, eu sinto mesmo. Ou pode ser que a pessoa diga alguma coisa tipo same here, me too. Mas normalmente é isso aqui que sai. Yeah!
E aí, como não se vê há muito tempo, eles vão dizer long time no see. Quanto tempo que eu não te vejo? Long time no see. Você não pronuncia o E, vai parar no time. Na sequência, você tem que dizer o N. Time no see. Long time no see. Nada de pronunciar o E e nada de pular o N. Long time no see. Long time no see. Aí, essa pessoa que ficou tão contente de ver o amigo de anos atrás, ela não pode parar para conversar. Então, ela vai dizer sorry. É claro que, nesse caso aqui, é um diálogo inventado, né? Sorry, I'm late. Desculpa, eu tô atrasado. Não. I'm in a hurry. I'm in a hurry. Estou com pressa. Sorry, I'm in a hurry. I'm in a hurry. Sorry, I'm in a hurry. E aí ele vai fazer uma promessa pro amigo, né? See you soon. See you soon. De novo aqui, ó. See you soon. Sorry, I'm in a hurry. See you soon. See you soon. E o outro vai dizer tchau, mas do jeito mais comum. Se cuida. Take care. De novo. Take care. Perceba. Take termina com C. E care começa k. Aqui, linka. Take care. Take care. Take care. Goodbye. O que você achou da nossa proposta de aula? Valeu a pena para você? Se você gostou, thumbs up. Se inscreva no canal e põe no comentário para nós. Obrigada por ter conversado com a gente. Goodbye, until next class.